A gente vai seguir agora para o segundo painel também, que aborda um pouquinho desse lado de finanças. Queria saber aqui, quem arriscaria dizer quantos por cento representa o patrocínio dentro de um clube? Alguém sabe? Ninguém, gente, arriscaria? Quantos por cento um patrocinador representa de finanças para um clube? 11%. Leu, né? Leu pelo menos leu, né? Bacana. Isso aí, então, a gente vê tanto essa briga por patrocinador, né? Esse nosso segundo painel vai falar sobre a dificuldade de atrair e reter patrocinadores. Nesse cenário atual, a gente tem visto até que em alguns jogos pontuais ou campeonatos, alguns times têm feito patrocinadores para determinadas ações, né? Na meia, na camisa, enfim. Justamente porque tem essa dificuldade maior de manter um patrocinador a longo prazo. E no Brasil a gente vê que acontece muito das mesmas empresas serem as patrocinadoras dos clubes, né? Recentemente até a seleção brasileira perdeu patrocinador. Então esse próximo painel vai discutir um pouquinho dessa ideia de como melhorar essa relação para que o patrocinador e o patrocinado, né, tenham uma relação saudável e ninguém saia perdendo com isso. Vamos aos nossos convidados, então, para esse painel. Alexandre Gidaro, responsável pela gestão do patrocínio da Caixa ao Esporte Clube Corinthians Paulista, a Liga Nacional de Basquete e a Liga de Basquete Feminino. Bem-vindo. Bruno Ranieri, responsável da Bridgestone pelo gerenciamento do título de sponsor da Copa Libertadores. José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repucom. Chegou ali. E, para moderar esse painel, Tainá Espinosa, jornalista do canal Esporte Interativo. Seja bem-vinda. Finalmente, uma menina moderando um papo entre homens aqui. Bom painel para vocês. Bom dia a todos. Primeiro, obrigada, claro, pela participação de todos vocês. A gente espera que surjam muitas perguntas aqui nesse nosso bate-papo. Bom dia para quem está aqui junto comigo. Acho que esse é um assunto que interessa muita gente, porque, principalmente quando chegou ali a Copa de 2014, muito se falava em aumentar o número de patrocínios ou essas possibilidades. E, no final das contas, o que a gente viu foi exatamente o contrário. Depois de 2014, a gente viu também, porque muitos patrocínios acabaram focando muito na Copa do Mundo. No Brasil, os clubes acabaram perdendo muitos patrocinadores. E aí, como bem diz a nossa chefe, muitos clubes têm fechado alguns patrocínios pontuais para alguns jogos específicos, mas a gente está vendo aí, pelo menos nesse ano, quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro com patrocínio master, que a gente chama, né, que é o do meio da camisa ali, da Caixa. Então, acho que é importante aqui a gente conseguir discutir até que ponto é importante, é interessante ter um patrocínio praticamente para todos os clubes, ou isso pode ser ruim, e por que está sendo tão difícil assim achar patrocinadores para o esporte que é mais assistido aqui no Brasil. Então, acho que a gente pode começar com as considerações iniciais de vocês, meninos. Pode começar. Bom dia, queria parabenizar pelo evento, agradecer a presença de todos. Efetivamente, o patrocínio em futebol está em crise, é uma crise que começou ainda um pouco antes da Copa do Mundo, se agravou bastante após a Copa do Mundo. Enfim, nosso entendimento é que essa crise tem três razões, ou três vertentes. Uma vertente estrutural, uma vertente externa ao futebol e uma vertente interna ao futebol. A estrutural foi debatida no detalhe no painel anterior, é diretamente relacionada à gestão, ao modelo de gestão dos clubes. Ou seja, a boa notícia é que todos os clubes estão melhorando. Se nós analisarmos a gestão dos clubes em 2017 e compararmos com 2010, no geral, todos melhoraram. Mas é como uma maratona, ou seja, se pegar uma corrida, uma maratona, no quilômetro 10, você tem aqueles que estão liderando a corrida, que estão na frente da corrida, e tem aqueles que ainda estão meia hora atrás. É a mesma coisa em relação à gestão do futebol. Tem clubes que lideram e clubes que ainda estão
mais para trás, mas todos na direção certa. Ou seja, essa é a boa notícia. A outra razão estrutural, ou seja, é que, infelizmente, ainda tem muito amadorismo em futebol, principalmente na gestão de marketing, na gestão comercial, na gestão financeira, ou seja, o único amador que teve sucesso no Brasil consistentemente foi o Amador Aguiar, fundador do Bradesco. Enfim, mas no futebol, infelizmente, ainda insistem com nomeações políticas, apadrinhados, alguém que é amigo de alguém, ou que apoiou na campanha, chapa na campanha. Enquanto existir amadorismo, vai existir imperfeição, enquanto houver perfeição, ou seja, a gestão do clube ainda anda devagar. Essa é a razão estrutural. Duas razões externas. Uma, evidentemente, a recessão econômica, que afastou, ou seja, diminuiu o volume de patrocínio como todo, e isso não se aplica apenas ao futebol. Se nós, por exemplo, olharmos o que está acontecendo com os esportes olímpicos após Rio 2016, então, ou seja, é ainda pior. Ou seja, atletas que foram medalhistas perderam o patrocínio 2 meses depois, que mostra uma visão curta, miópia, ou seja, do patrocinador. E tem uma outra razão externa também, que é a mudança do perfil do patrocínio. Durante décadas, o patrocínio em futebol era baseado em duas vertentes, em 2 pilares, que era o prestígio da associação com o clube e a visibilidade que o patrocínio gerava em mídia espontânea. Essas duas vertentes continuam existindo na mesma importância, ou seja, continuam lá. Mas surgiu uma terceira vertente, que é a questão da digitalização, que permite um engajamento direto entre o clube e o torcedor. E os clubes, no geral, ainda têm dificuldade de entender como o mundo digital pode ser um aliado, que não se limita a apenas ter foto no Facebook ou ter uma conta Twitter. A razão interna é uma razão mais complicada, que tem a ver com o amadorismo, que é, ou seja, a culpa dos clubes. Nós analisamos na nossa empresa, em 37 países, patrocínios em vários esportes, mas em futebol especificamente, e quando um patrocínio acaba e é considerado um fracasso, nós entendemos por quê. Nós analisamos por quê. Conversamos com o patrocinador, conversamos com o patrocinado, e para entender por que não funcionou, o que aconteceu. E digo para vocês, amigos, mais da metade das vezes, a razão que nos é dada pelo patrocinador é: o patrocínio não funcionou. Aí fala, mas não funcionou por quê? Porque não aumentou venda, ou porque a gente não cresceu o market share, ou porque não mudou a percepção em relação à nossa marca. E a pergunta é, mas vocês combinaram com o clube isso antes? E aí tem um problema estrutural, que é o seguinte: os clubes, no seu desespero de vender patrocínio, nos seus desesperos de querer vender, porque tem pressão de cima para vender, precisa do dinheiro, eles ficam satisfeitos em conseguir o patrocínio, e promessas são feitas nesse esforço que muitas vezes não são impossíveis de serem atingidas. Ou seja, raramente um patrocínio vai aumentar a venda. Raramente um patrocínio vai aumentar a market share, porque depende de outras variáveis, como a economia, mercado, competição, distribuição, por aí vai. Ou seja, mas isso não é combinado. E a regra aqui é simples: se não houver um alinhamento dos objetivos do patrocínio e como o sucesso vai ser medido ou aferido no final do patrocínio entre o clube e o patrocinador, a chance de fracasso é muito alta. O problema, de novo, é que a pressão sobre o comercial dos clubes é tão grande, que eles, seja nesse desespero de vender, eles vendem. Só que não existe esse alinhamento entre... Ou seja, como é que a gente vai... É como qualquer negócio que você tem. Como é que a gente vai jogar sucesso? Como é que a gente vai dizer se no final desse período, seja ele qual for, seja esse relacionamento teve um sucesso, atingiu seus objetivos? Quais são os objetivos? Ou seja, a falta de transparência e alinhamento entre quais são os objetivos do patrocínio, ou seja, o que o clube tem que fazer para endereçar, ou seja, esses patrocínios, e como o patrocínio vai ser julgado no final do seu período. Essa falta de transparência e combinação mesmo faz com que o patrocínio já nasça morto. Tá? Agora, nesse cenário de preocupação, seja importante, estou concluindo, é importante frisar o seguinte:
2016 foi um ano terrível para o patrocínio de futebol, terrível. Ou seja, as pessoas falam com razão que se não houvesse uma caixa econômica hoje patrocinando basicamente o futebol brasileiro, a situação dos clubes seria falimentar. Mas, por outro lado, 2017, pessoal, começou com boas notícias. Nós temos visto regularmente dinheiro novo entrando em futebol. Ou seja, a cada semana, um clube anuncia um novo patrocinador, ou master, ou de manga, e onde for, e normalmente, ou seja, geralmente tem sido alguém que nunca entrou em futebol. Então, ou seja, nós vemos de novo sinais de recuperação, que muito nos alegram, e criam entusiasmo em relação à indústria, mas, de novo, se os problemas estruturais e internos, porque, ou seja, o futebol não tem controle de economia, recessão, evidentemente, mas se os problemas estruturais de gestão do clube e interno de como a venda do patrocínio é feita, não forem profissionalizadas e melhoradas, ou seja, esse problema vai continuar, e na nossa maratona, né, ou seja, você vai ter poucos clubes liderando esse movimento, poucos, e muitos clubes ainda, ou seja, caminhando muito lentamente na direção certa. Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã, tão bem acompanhado aqui dos meus colegas. Faço aqui já um agradecimento aqui à organização do evento. Acho que é muito bom a gente ter situações como essa, onde a gente possa discutir de fato o que acontece com esse esporte que a gente ama tanto, né? E já emendando aqui na fala do Colagrossi, eu acho que chama muita atenção, acho que para qualquer profissional de marketing ou qualquer profissional do mercado do futebol, a gente ter um fenômeno social, né, de uma importância tamanha, né, dentro da cultura brasileira como futebol, e a gente está discutindo num painel de dificuldade de atrair e reter investimentos de patrocínio, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer e, de fato, somar, né, analisar o que, de fato, tem atrapalhado esse desempenho das corporações, das empresas, que tanto tem para comunicar com seus públicos, né, com seus clientes, né, porque elas têm se mantido tão afastadas desse que é o principal esporte praticado no país. A gente sabe que o esporte tem esse poder, né, de mobilizar, de engajar, de gerar conteúdo, né, com uma força tamanha e que, de fato, pode ser aproveitado, sem dúvida, pelas grandes corporações. A Caixa, hoje, é a empresa que mais investe no esporte brasileiro de uma maneira geral, né. Nós temos, além do futebol, nós temos as confederações que nós trabalhamos, nós temos uma diversidade imensa de projetos esportivos, e a Caixa entrou no patrocínio ao futebol em 2012, né? Começou com 2 clubes no sul do país, expandiu com o Corinthians no final de 2012, tivemos a felicidade de celebrar com o clube um título mundial, e isso colaborou muito para o retorno sobre o investimento que a Caixa fez no clube naquela época. De lá para cá, a estratégia só cresceu. Uma das indagações que mais me chama a atenção, que mais me preocupam, né, quando a gente fala de patrocínio de futebol, é a questão de que, em algum momento, né, quando a gente fala, a Caixa hoje é a empresa que está presente só na Série A. Nós já estamos em 16 clubes, temos 26 clubes hoje com contrato assinado com a Caixa, vemos grandes perspectivas de que esse número aumente, né? Investimos no futebol com muita força, não só nos clubes, mas também estamos nos campeonatos, né? Ontem se falou bastante do investimento, inclusive em torneios femininos, né? A Caixa é detentora dos naming rights do Brasileirão Feminino, investe na Série B, na Série C, na Copa do Nordeste, na Copa Verde, enfim, estamos em diversas ações. Mas quando a gente fala de dificuldade de reter o patrocínio,
de atrair patrocinadores, eu vou emendar aqui na fala do Colagrossa essa questão do profissionalismo dentro dos departamentos de marketing, né? Eu acho que esse é um ponto crucial para a atração de novos patrocinadores. Porque, em muitos casos, o que a gente enxerga como patrocinador, como consultor de marketing, quando a gente conversa por aí nos corredores, né, é que a maioria dos clubes está procurando uma empresa para colocar uma marca na sua camisa, né? Alguém para ocupar um espaço que está vago. Em pouquíssimas situações se pergunta o que é que uma empresa espera de um patrocínio, né? O que é que uma empresa, de fato, dentro do seu planejamento estratégico, dentro do seu direcionamento, dos seus objetivos para um determinado ano, para um determinado período, o que ela, de fato, espera ao patrocinar uma estratégia, ao ter a estratégia de patrocínios no futebol, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Hoje, a gente vê que essa questão da visibilidade e tal, que tanto foi importante, né, no começo da década de 90, para frente, né, a partir da década de 90, né, com os ganhos das transmissões televisivas, né, e tudo mais, a gente vê que houve, sim, de fato, uma transformação no modelo de parceria entre empresa patrocinadora e clube, né? Mas é uma parceria que ainda precisa ser muito desenvolvida. E quando a gente fala que a profissionalização implica diretamente nessa questão, está no fato de que, muitas vezes, a sensação que nós temos, né, é que o clube está preocupado em fechar um patrocínio, ocupar aquele local vago na sua camisa, e depois ele vai se preocupar com outras coisas, né? Depois ele vai correr atrás do jogador que tem que renovar, depois ele vai correr atrás de reformar uma área, pagar uma dívida, e o patrocinador fica lá. O patrocinador, muitas vezes, investe num clube porque, a partir da associação da sua marca com a marca de um determinado clube, ele ganha do clube também atributos que a sua marca não tem. Mas quem sabe gerenciar esses atributos é o clube, não é o patrocinador, né? Então, se não há esse movimento dentro do projeto patrocinado, do clube patrocinado, fica muito difícil o patrocinador conseguir, de fato, alavancar os resultados que tanto precisa. E é isso que sustenta a estratégia de patrocínio, né? A Caixa está há mais de 4 anos no futebol, porque tem retorno, porque tem resultado, porque sabe fazer. Poderia estar mais presente? Poderia, se tivesse uma projeção maior de resultados, né, de retorno. Na minha avaliação, não pessoal, né, não como profissional da Caixa, acredito também que não seja saudável que a Caixa esteja em todos os clubes. A Caixa nem quer isso, né? A Caixa quer, de fato, um futebol mais forte, que entregue um espetáculo melhor, que entregue uma experiência melhor para o consumidor, que engaje melhor os seus públicos e que a marca da Caixa possa falar com um direcionamento mais preciso para aquele público que precisa, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, eu acho que fica também para nós a sensação de que, dentro disso que eu acabei de colocar, que essa dificuldade, né, que a maioria dos clubes tem de enxergar o patrocinador como, de fato, alguém que entende do negócio, que espera retorno, mas que vê o clube como o facilitador, né, aquele que vai viabilizar, junto à empresa patrocinadora, que ela atinja os seus objetivos, né? Acho que falta bastante profissionalismo e envolvimento nesse quesito, né? Nós vemos empresas que disputam espaços na própria camisa do time, né? Você tem um patrocinador master que, muitas vezes, não tem... Ele até tem o retorno esperado dentro das avaliações que recebe. E acredito que a maioria das empresas que investem no futebol, assim como a Caixa, tem, de fato, consultorias especializadas, ou dentro do seu corpo técnico, consultores especializados em medir o retorno do investimento, da visibilidade, mas é notável que a quantidade de marcas dentro da camisa de futebol, no Brasil hoje, ela só cresce. Isso torna
complicada um pouco o investimento para aqueles, principalmente para os menores, né? Aqueles que querem, que buscam novas parcerias, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem numa apresentação de um jogador no Guarani, se não me engano. Era o Caça-Rato. Alguém me corrija se estiver falando alguma coisa errada. Caça-Rato. E ele está dando uma entrevista. Tem mais de 20 marcas no peito da camisa. Não sei nem qual que é a do Guarani. Né? Lógico que sei, né? Mas, então, assim, isso é bem complicado. Todo mundo ajudou na contratação do Caça-Rato, né? Isso faz tempo já, né? Todo mundo ajudou, mas então vamos criar uma plataforma de comunicação que, de fato, todo mundo tenha visibilidade, aqueles que colaboraram mais, enfim, aqueles patrocinadores que apareceram mais, né, que, de fato, estão mais envolvidos. O Barcelona tem mais de 80 parcerias com empresas, e as 80 não aparecem na camisa. Então, acho que esse é o primeiro quesito. E, do ponto de vista, quando a gente fala de ativação, né, de patrocínio, eu acho que falta muito ainda, né? E aí, fazendo uma ligação com o que o Lagrosse colocou, o problema estrutural, né, e que o pessoal colocou aqui no painel anterior, sobre essa questão da organização dos clubes, isso de fato atrapalha bastante, porque a gente tem, dentro dos clubes, a gente tem a sensação que parece que nós temos prefeituras dentro dos clubes, subprefeituras. Né? Então, você precisa fechar uma ação de ativação, você tem que falar com fulano do estádio. Aí você vai fazer uma no centro de treinamento, é com outro. Aí você vai fazer uma dentro do clube, é outro. Se for com o fiel torcedor, com um programa de sócio-torcedor, com Avante, é outro. Né? Estou dando exemplos, não que esses programas tenham esse problema, mas... Né? Então, isso dificulta bastante. Né? A gente precisa, de fato, que os clubes e a gestão dos clubes, quando busquem patrocinador, busquem o patrocinador como um todo, que não seja o departamento de marketing que venha com uma grande proposta, mas que na hora da gente colocar essas propostas em prática, né, o patrocinador está com um problema na mão, né, e precisa descascar esse abacaxi aí, às vezes sozinho, com a ajuda aí de poucos. Né. São poucos os clubes que, de fato, hoje fazem essa gestão aproximada, esse atendimento aproximado do patrocinador. Creio que é algo em desenvolvimento hoje, creio que é algo que já melhorou muito se comparado com outros momentos, né, e que é uma tendência, que momentos como esse, né, vêm para, de fato, trazer essa reflexão para que a coisa acompanhe, né, por exemplo, o Rodrigo colocou uma coisa aqui muito bacana. A gente passa por um momento de retração econômica, mas o futebol continua se desenvolvendo. Então, né, você vê que há margem para crescimento. Né? É só saber fazer, é só investir e buscar, de fato, um atendimento mais profissional. Eu tenho certeza que as demais marcas, né, quando a gente fala de que só a Caixa investe ou que poucas empresas investem, né, eu acho que muita empresa por aí, inclusive os concorrentes da Caixa, né, se perguntam por que é que a Caixa está em tantos clubes e por que é que a Caixa está já há 4 anos em tanto se mantém, né, e há uma perspectiva de que se mantém ainda dentro de futebol. É porque tem retorno. Né? Tem que saber explorar isso também para atrair esse pessoal que dinheiro para investir tem. Falta criar plataformas mais seguras, acho que falta criar plataformas mais concisas, que de fato colaborem para que o patrocinador atinja os seus resultados e não seja só o clube atingindo os seus resultados de equalizar os seus balanços, suas metas financeiras. Obrigado. Bom dia a todos. Começar agradecendo a organização pelo convite, aos colegas aqui presentes no debate. Eu pego o gancho do Alexandre quando a gente fala de ativação de patrocínio. Hoje, sem dúvida nenhuma, em 10 anos trabalhando no mercado esportivo, o patrocínio esportivo efetivamente é uma ferramenta de marketing bastante efetiva e que funciona. Porém, o retorno dela não é mais suficiente, simplesmente o retorno de mídia espontânea. Somente a visibilidade do patrocínio na camisa dos clubes, ou na placa no estádio, numa competição, ou, enfim, ativações já padrões que a gente vê constantemente ao longo do tempo.
Então, ela só funciona de maneira correta e isso precisa otimizar o investimento das empresas nos clubes e organizações. E para reverter esse cenário, e que é a temática do painel, que é a dificuldade de atrair e reter patrocinadores, eu penso que a ferramenta de reversão está na mão dos próprios clubes, competições, enfim, federações, as organizações do futebol. Eu acredito que falta para essas organizações uma área, como ele falou, de atendimento ao patrocinador, né, com profissionais capazes de atender e principalmente gerar demandas aos patrocinadores para ativar esses patrocínios. Um exemplo que acontece normalmente em agências é o trabalho de agências de publicidade. Tem uma área de atendimento que serve para, além de atender às demandas das próprias empresas, dos próprios clientes, gerar demandas para esses clientes. E aí ela deixa de ser uma área comercial, né, que é o que acontece hoje em dia nos clubes. Os clubes têm áreas comerciais, a maioria, né, falando na média em geral, que vende o patrocínio da camisa, vende o patrocínio da competição e depois não se preocupa com a entrega. Então, eu penso que ela tem que ter também uma área de atendimento ao patrocinador, para suprir as demandas e também gerar a demanda de maneira organizada. Grande parte dos patrocinadores não tem áreas formatadas ou profissionais com experiência suficiente para gerir um patrocínio. Em grande parte das empresas investidoras hoje no esporte, com exceção da Caixa, que é uma companhia 100% brasileira, são multinacionais, com decisões de patrocínios, como é o caso da Bridgestone, regionais, via Latinoamérica, ou numa Copa do Mundo, por exemplo, da Hyundai, da Visa, McDonald's, nem sempre tem estruturas locais com braço suficiente e experiência suficiente para coordenar uma gestão de patrocínio. E para suprir essa falta, nada melhor do que os clubes, que já têm é o core do clube, né, gerar negócio através do esporte, de se organizar para poder atender os patrocinadores efetivamente e virar um parceiro do clube, do patrocinador, e não só um sanguessuga do investimento dos clubes, dos patrocínios. Eu acredito que o movimento no mercado é positivo. Clubes como os que tiveram aqui no primeiro painel, Palmeiras e Flamengo, já começaram a se organizar dessa forma, mas na média a evolução ainda é bem mínima. E falta bastante profissionalismo, que o Alexandre falou, que o Kolossik falou. Os clubes e as organizações, enfim, no geral, elas precisam pensar no esporte como um negócio. E o negócio ele só vai para frente se você olha para o boss, como se fala no mercado. O boss é o cliente de todas as companhias, o consumidor, seja ele meio no B2B ou final no B2C. Então, os clubes eles têm que tratar o seu torcedor, o seu consumidor, com mais atenção e carinho. E ele só consegue fazer isso se ele tiver um parceiro forte, que é o seu patrocinador. Então, eu vejo que os clubes eles têm que olhar para o patrocinador também e lidar com o patrocinador como um grande parceiro para maximizar o investimento tanto do patrocinador, como gerar retorno para o próprio clube em cima desse patrocinador. O Alexandre falou, muitos clubes poderiam alinhar atributos das marcas para o próprio clube e mostrar para o mercado que eles estão preparados para ativar um patrocínio, para receberem um patrocínio, para mostrar para o mercado que efetivamente investir no seu clube é algo que dá retorno para o mercado corporativo em geral. Enfim, os clubes eles precisam enxergar que eles só têm a ganhar incentivando e colaborando com essas ações que o patrocinador faz. Porque, além de visibilidade, os clubes mostram para o mercado que eles estão preparados para trabalhar com esses patrocinadores. Eu vou dar um exemplo clássico de
de 2002, quando a Hyundai ela começou a ativar, na época, os fan parques nas ruas para ativar a Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul. A FIFA, naquela época, deu abertura para a Hyundai fazer uma ativação diferenciada. E isso, anos depois, na Copa seguinte, já virou um produto da própria FIFA para gerar receitas tão grandes como uma receita de bilheteria em cada jogo. Então, é um exemplo de como a abertura de uma competição, de uma entidade, de uma organização esportiva, pode dar ao patrocinador para maximizar o seu próprio produto, as suas próprias propriedades. É lógico que a questão do profissionalismo, o profissionalismo e mesmo a organização dos clubes e confederações, ela peca bastante. Existem um milhão de fatores que tornam o futebol muito difícil de ativar, de efetivamente tornar aquele patrocínio interessante. Como o Alexandre citou, você vai fazer uma ação dentro do estádio, você tem que falar com a Federação Paulista, você tem que falar na Libertadores, até mesmo com a Fox, vai falar com a Conmebol, você tem que falar com o próprio estádio, com o próprio clube. Enfim, são uma série de travas que tornam o patrocínio esportivo, a ativação do patrocínio também bem difícil. Enfim, é isso. Meninos, acho que nas 3 colocações iniciais de vocês, um ponto em comum é quando vocês falam da dificuldade do clube em saber o que o patrocinador de fato quer. De faltar esse profissionalismo ainda. E aí a gente tem algumas perguntas aqui que vão um pouco nesse caminho. O Danilo Pereira, da Sport Promotion, pergunta o seguinte: o patrocinador entende que recebe do clube um retorno verdadeiro do valor investido. O quanto seria interessante uma espécie de cogestão na área de ativação, promoção e fortalecimento das marcas e produtos do patrocinador? E o Gustavo Lage vai um pouco também nessa linha, perguntando se um investimento maior, caso o clube tivesse um planejamento de ativações para o período de contrato, seria alguma coisa interessante? Se as iniciativas de ativação e engajamento com a torcida têm que ser responsabilidade do clube ou do patrocinador? Como é que vocês enxergam? Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte: não entendo que tenha que ser uma responsabilidade única daquele que capta o patrocínio, né? Muito pelo contrário. As empresas hoje, né, existe um movimento mundial, inclusive, né, existem estudos que comprovam isso, que as empresas que procuram patrocinar um determinado evento, um determinado projeto, seja ele esportivo, cultural, social, muitas vezes há uma tendência, né, para que ela, de fato, também reserve parte do seu orçamento para efetuar as ativações que ela entende que vão alavancar e que vão dar uma força, vão potencializar o patrocínio, né? A gente fala que patrocínio sem ativação, às vezes, ele é um patrocínio meio que sem sentido, né? Porque você poderia ter investido, ele é só publicidade, né? Então, você pode pegar aquela verba e investir em publicidade de outras formas, você não precisa ter um contrato de 12, 24, 36 meses, né, para fazer. Então, assim, eu não entendo que seja uma responsabilidade do clube fazer. No meu entendimento, é o interesse do clube em fazer. É mais do que a responsabilidade. Porque o patrocínio, quando você contrata um patrocínio, pelo menos todos os projetos que já caíram sobre a minha mesa, ou de qualquer pessoa que trabalha comigo na minha equipe, né, a nossa responsabilidade sobre determinado projeto de patrocínio é trabalhar para que ele seja renovado. Acho que esse é o ponto da questão. Porque se ele for renovado, significa que ele deu resultado, que ele deu retorno. Mas esse movimento não pode acontecer só do meu lado, né? Então tem que acontecer também do lado das empresas que nós estamos acreditando nos projetos delas, dos clubes, enfim. Então acho que tem que haver esse interesse, né, para que quando chega, se no final de uma discussão, né, no final de um contrato, que não haja dúvida sobre se ele deu resultado ou não, se ele deu retorno ou não, se as ativações foram boas ou foram ruins, né?
Isso não exime uma empresa patrocinadora de mudar o seu planejamento estratégico, né? De repente, chegar para os próximos 10 anos, olha, a gente investiu muito no esporte, a gente fomentou muito o esporte e tudo mais, mas agora acho que a gente vai pensar em outra coisa. A estratégia de patrocínio a um clube, a uma federação, a uma modalidade, que seja, ela segue o planejamento estratégico da empresa, onde a empresa quer chegar, né? Isso muda o tempo todo, porque o mercado muda, né? Então, eu vejo mais como uma questão de interesse dos clubes em trabalhar em parceria com as empresas que os patrocinam. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha análise, respondendo até a primeira pergunta, esse modelo de cogestão nas ativações, é meio o que acontece. Só que a gente sente que, na maioria das vezes, isso parte do patrocinador tentando viabilizar coisas com os patrocinados, quando, na verdade, poderia acontecer o contrário, né? O patrocinado propondo, trazendo informações, enfim, estratégias que possam colaborar e que possam vir de encontro com o planejamento estratégico do patrocinador. Eu acho que essa é a questão. Só para, assim, nessa mesma linha, vem duas perguntas que falam se, de repente, não são as empresas que também poderiam ter um know-how maior nesse sentido, na gestão, no patrocínio a marcas esportivas, a campeonatos, enfim. O Fernando Trevisan pergunta, por exemplo, Bruno, você mencionou que os clubes falham em não ter uma área de atendimento de patrocinadores. E as empresas estão estruturadas e com know-how em patrocínio esportivo para gerir esse tipo de ação. E o Elton Paris também vai um pouco nessa linha. A ausência de um trabalho mais estruturado para ativação e engajamento das marcas com os torcedores é resultado apenas da falta de profissionalismo dos clubes ou da falta de interesse e planejamento das marcas? Com certeza, falta a estrutura também dentro dos patrocinadores. Como eu te citei anteriormente, muitos patrocínios são fechados globalmente e regionalmente. E aí chega para as empresas brasileiras, que é uma subsidiária, ativar um patrocínio e muitas vezes nem verba tem para fazer essa ativação. Gasta-se rios de dinheiro para pagar efetivamente o patrocínio, mas não reserva uma verba para ativar efetivamente aquele patrocínio. E dentro dessa falta de verba, tanto nas ativações, mas também na estrutura. Então, grande parte das empresas não tem uma estrutura dedicada para suprir essa demanda de ativar especialmente um patrocínio. Até porque muitos patrocínios fechados regionalmente ou globalmente nem sempre são tão interessantes no Brasil quanto no mundo. Então não há, nem sempre há uma estrutura dedicada para isso, com profissionais capacitados, enfim, para lidar com isso. Por isso que eu na minha visão, essa estrutura em especial teria que vir das organizações no futebol, dos clubes, das competições, porque ela já lida com isso anualmente e não é como um patrocinador que algo pontual, vai ter aquele patrocínio durante 3, 4, 5 anos e depois vai mudar de ferramenta de marketing, vai deixar de fazer um patrocínio esportivo para investir em mídia de televisão. Sim, com certeza a falha dos dois lados, mas eu acredito que os clubes e competições poderiam estar com certeza mais estruturados para atender o patrocinador, para suprir essa falta de estrutura das organizações. Colagrossi, chega uma pergunta diretamente para você, do Nelson Martini. O quanto é maior o retorno do investimento em patrocínio de clubes de futebol perante o investimento em mídia direta? O quanto é maior o retorno do investimento em patrocínio de clube de futebol perante ao investimento em mídia direta? Bom, depende, né? Enfim, mas eu acho que o entendimento principal aqui, pessoal, é o seguinte, ou seja, patrocínio esportivo não é e não deve ser publicidade. Então, se você quer publicidade, você vai na TV Globo ou na TV Record, compra um pacote de mídia e você vai ter a sua publicidade na televisão. A principal função, e a gente analisa isso há muitos anos em 37 países,
Sabe quando o patrocínio funciona de verdade? Funciona de verdade quando algumas coisas estão alinhadas. Eu repito um pouco o que eu falei na minha abertura. Primeiro, existe um alinhamento dos objetivos do patrocínio entre o patrocinador e o patrocinado. Primeira coisa. Segundo, existe ativação complementando o patrocínio. Não deve ser apenas compra de mídia espontânea. Terceiro, o patrocinador entende, ou seja, e também o patrocinado, como se o objetivo foi atingido. Tem 3 moedas, sendo um pouco mais acadêmico aqui, tem 3 moedas. Como é que se afere se o patrocínio, se o objetivo foi atingido ou não do patrocínio? Tem 3 moedas que a indústria usa, que é o ROE, o ROI e o RO. O ROE é o retorno da exposição, ou seja, espera-se que no final do patrocínio, seja a camisa, seja o backdrop, a placa de campo, o que for, tenha gerado um volume X de retorno de exposição em mídia espontânea. Esse é um dos indicadores. Que é o awareness. O segundo indicador é o ROI, que é o famoso retorno no investimento, mas, nesse caso, o retorno no investimento não é apenas no custo do patrocínio, mas também em todas as ações que o patrocinador fez de ativação e de celebridades que entram na conta final. Agora, o terceiro objetivo, que é o mais complicado de medir, talvez seja o que mais apure com exatidão, que é o ROO. Patrocinadores, que é o retorno do objetivo. Patrocinadores fazem patrocínio por objetivos diferentes. Pega o exemplo da marca que fechou com o Flamengo, a Carabao, que nem no mercado brasileiro estava, e compara, por exemplo, com a Caixa Econômica. São objetivos bastante diferentes. Uma companhia está entrando no mercado, não é conhecida, não tem venda, não tem distribuição. A outra é a líder do seu segmento, tem um nível de conhecimento altíssimo. Os objetivos não são os mesmos. Por isso que se torna tão fundamental e tão importante que exista esse alinhamento entre o clube ou a federação ou o que for e o patrocinador para, primeiro, o que vai ser feito, segundo, quem faz o quê, e é muito importante que o clube demande do patrocinador ações de ativação, promoção, hospitalidade, porque o valor se agrega dessa forma. E terceiro, no final do período, como o sucesso vai ser medido. Quando nós entramos no Brasil, ou seja, como empresa, nós operamos desde a virada do século, mas no Brasil começamos a operar em 2011, só uma história interessante. No meu primeiro clube, que eu não vou dizer qual foi, na minha primeira visita ao Brasil, a gente operava na América Latina e nos Estados Unidos, muito forte, mas chegamos no Brasil. Na minha primeira visita, no meu primeiro clube, eu fui a parte comercial e de marketing, eu ouvi do gerente comercial a seguinte joia: o melhor patrocinador é aquele que manda o cheque e não enche o nosso saco. Ou seja, É o que os clubes querem? Não, isso era em 2011, mas seja, o melhor patrocinador é aquele que manda o cheque em dia e não enche o meu saco. Essa era uma visão arrogante, prepotente, ou seja, unilateral, que imperava no futebol brasileiro durante muitos anos e botou o nosso futebol de joelhos. Ou seja, não entender que acabou o tempo do monopólio. Só me estender mais um minuto, se eu posso. Outro problema, que eu deveria ter lembrado na minha primeira fala, da questão externa, é o seguinte: durante décadas, o futebol brasileiro teve o monopólio do esporte. E, certamente, o monopólio do futebol. Não tinha competição para o futebol brasileiro. Hoje, o futebol brasileiro sofre competição de outros esportes, o UFC, rugby, futebol americano, basquete, voleibol, como também tem competição de, seja, esportes eletrônicos e outros tipos de mídia, outros tipos de entretenimento. Esporte, pessoal, é entretenimento com paixão, mas é entretenimento com paixão. Ou seja, o futebol brasileiro não se preparou para essa competição que tem internamente e externamente. Eu vejo até com algum, você diria, com certo bom humor, ou mau humor, não sei, essa discussão de internacionalização do futebol brasileiro. Cara, nós estamos perdendo o mercado doméstico, então uma domesticalização no futebol brasileiro. Ou seja, um número hoje grande de jovens de menos de 29 anos, ou seja, eu falo, não chega a 10%, mas é perto de 10%, declaram nas nossas pesquisas que apenas torcem para clubes estrangeiros.
Nós estamos finalizando agora um estudo que compara quantas transmissões de clubes estrangeiros tem no mercado brasileiro versus clubes nacionais, e o número é muito próximo. Ou seja, hoje a oferta de jogos da Liga Inglesa, francesa, espanhola, italiana, portuguesa, é semelhante à oferta de jogos de clubes nacionais. Andem nas ruas e vocês só vão ver crianças com camisa de time internacional. Cadê a camisa do Flamengo? Cadê a camisa do Corinthians? Você vai hoje nos shoppings, ou seja, a oferta das lojas é de camisa e de materiais e sacolas de clube estrangeiro. E a gente está discutindo como conquistar o mercado internacional? Sério? Que tal discutir como garantir o mercado doméstico? Como retomar o mercado doméstico? Como fazer com que o jovem hoje de 19 anos tenha orgulho de ser Flamengo, ou Botafogo, ou Corinthians, ou São Paulo? E de mostrar essa paixão. Essa é a discussão que deveria estar acontecendo hoje em dia, e não está. Eu li sobre uma opinião em relação a isso de internacionalizar as marcas, né? Os clubes. E a Caixa, aí entra, digamos que, no caminho contrário, porque a Caixa não tem o objetivo de internacionalizar a sua marca. A Caixa quer ser forte aqui no país. É por isso que você, Alexandre, vê que não é tão interessante assim todos os clubes, ou quase todos os clubes, terem o patrocínio da Caixa, ou não vai por esse caminho e não tem absolutamente nada a ver com isso? Não vai por esse caminho, não. Eu acho que, para a Caixa, de uma maneira geral, mesmo a internacionalização dos clubes, independente se fosse a Caixa ou qualquer outra empresa, que não tivesse operação fora do Brasil, né? A Caixa tem, lógico, operações fora do Brasil, mas a sua rede de agências, enfim, né? Os seus negócios estão aqui no continente, enfim, no Brasil. Mas não é nesse sentido, não, que eu acho que perde, né? Eu acho que perde, quando eu falo, e é uma opinião pessoal, né? Perde no sentido de que apoiar ou patrocinar uma determinada modalidade ou determinado clube, enfim, atleta ou mesmo o esporte, né? E não a cultura, é uma estratégia que uma empresa adota, né? E se você tem hoje, dentro deste que é o principal mercado do principal esporte do país, né, a predominância de uma empresa só, eu acho que eu não vejo que seja saudável. Eu acho que seria saudável, de repente, se a Caixa sim pudesse disputar com tantas outras empresas e concentrar toda a sua verba em mais ativações, naqueles patrocínios que ela acha que ela poderia otimizar a possibilidade de retorno. Essas questões estruturais que a gente coloca, né, então, eu tenho certeza que pode surgir a pergunta, então por que não coloca só em um, em vez de colocar em todos? Porque se um não tem estrutura para entregar aquilo que a Caixa precisa. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a Caixa tem dimensões continentais, né? Então, se ela entra embora ela esteja só no Brasil, ela está no Brasil inteiro, em todos os municípios. Não existe uma cidade sequer dentro desse país que não tenha uma agência da Caixa Econômica Federal, ou uma lotérica, ou um correspondente bancário, né? Então, aí vem a justificativa de tantos clubes, enfim, desse investimento. E é claro que a negociação da Caixa com os clubes, ela é diferente dentro das regiões, né? Aquilo que foi colocado no painel anterior, né, sobre essa diferença regional dentro do próprio dos campeonatos estaduais, e depois quando a gente leva isso para o Campeonato Brasileiro. Isso também acontece quando a gente cuida da negociação de projetos, né? Então, essas negociações são diferentes, né? O que se espera do patrocínio da Caixa ao Flamengo é diferente do que se espera do patrocínio ao Atlético Paranaense, ao CRB, ao Vitória, ao Bahia, né? E se eu for falar aqui, nós vamos... Então, eu acho que essa questão da internacionalização não seria um problema para a Caixa, de uma maneira geral. Eu concordo com o Colagrossi que, assim, o que a Caixa e qualquer outra empresa patrocinadora espera, né, e gostaria de ver, é que, de fato, a gente estivesse dominando o nosso mercado aqui, né?
E há uma sinalização grande para que isso já comece a ser, no mínimo, não digo mais nem incomodado, né? Incomodado já não é mais, já passou do incômodo dos clubes do exterior. Bruno, o Alexandre traz aqui, a gente está muito focado no futebol, né? Aqui falando, até porque é o carro-chefe, digamos. Mas o Alexandre traz uma pergunta, quando se trabalha em um esporte de pouca exposição midiática, no caso dele, o vôlei sentado, como é que se gera retorno ao potencial patrocinador? O uso das redes sociais é o fortalecimento do networking, e o fortalecimento, aliás, do networking são os únicos caminhos possíveis? Eu acho que o uso das novas mídias digitais é o grande canal para mudar a chavinha de exposição de toda e qualquer patrocínio ou mesmo um esporte. Até, posso estar enganado, 2 anos atrás, só quem entrava ao vivo numa transmissão era um grande broadcaster, uma TV, uma TV aberta, uma TV fechada. Hoje em dia, você do seu celular, você entra ao vivo e faz uma transmissão como a gente está tendo aqui hoje. Então, as novas mídias digitais, acho que com certeza é a chave para dar mais visibilidade para os patrocínios, para os clubes de menor expressão, para os esportes menores, mas tem que também ser bem utilizado. Então, expor de uma maneira correta, ter pessoas cuidando de como vai ser essa exposição para não ter qualquer tipo de problema. Muitas das ações que se fazem, que partem das empresas e até mesmo dos clubes, têm esse tipo de assessoria. Hoje, dou um exemplo do Palmeiras, que a Bridgestone está bem envolvida com o Palmeiras numa promoção recente. A gente tem do lado do Palmeiras também uma assessoria de uma agência digital, uma assessoria jurídica, enfim, uma estrutura dentro do próprio clube. E do lado da empresa, com a Bridgestone, também tem uma estrutura, mas que ela não é dedicada 100% ao esporte. E ela precisa do know-how dos clubes e dessas empresas que trabalham com os clubes diretamente, dessas agências, no caso do digital, para mostrar efetivamente qual é o melhor caminho. E nada melhor do que as mídias digitais para fortalecer a visibilidade desses esportes e patrocínios menores. Colagrossi e o Rafael Serra, do Esporte Interativo, pergunta aqui o que vocês pensam em relação a esses patrocínios pontuais que alguns clubes acabam fechando para um jogo de final, para uma semifinal de Libertadores, jogos maiores, né? Acontecem alguns patrocínios pontuais. Isso desvaloriza um pouco a camisa do clube? Se for mal feito, né? Ou seja, patrocínio pontual é uma ferramenta de marketing, de promoção, que pode ser muito eficiente, muito útil, se for bem feita. E as regras aqui do que é o bem feito e o mal feito, ou seja, basicamente são 2 ou 3. A mais importante é não ofenda o seu torcedor. Ou seja, se o patrocínio pontual for visto como uma coisa pejorativa, menor, seja que deprecie o time, deprecie a camisa, o torcedor tem uma relação com a camisa muito forte, ou seja, o tal do manto sagrado, ou seja, a camisa talvez seja o símbolo maior do clube. O que você coloca na camisa tem que ter preocupação, porque seja essa relação apaixonada com a camisa. Se for uma coisa bem feita, seja com um certo humor, seja tem potencial, ou seja, funciona muito em alguns casos. Por exemplo, varejo funciona bem, lançamento de filme funciona bem. Quando lançaram na Europa o Star Wars, não esse último, mas o penúltimo, alguns times entraram, ou seja, com o uniforme lá daqueles lutadores lá do Star Wars, não sei o quê, gerou uma mídia fantástica, todo mundo viu. De novo, se respeitar o torcedor e a tradição do clube e o manto sagrado. Segundo, foi uma coisa que realmente pontual e que a pontualidade seja claramente colocada, essa semana apenas, o lançamento de um filme, ou uma turnê de show, alguma coisa, tem valor e pode ser feita. O problema é que o patrocínio pontual no Brasil, infelizmente, na maioria das vezes, virou o substituto do patrocínio permanente. Ou seja, eu não consigo vender um patrocínio massa, eu não consigo vender
um patrocínio de médio ou longo prazo, então o que eu vou fazer? Eu tenho essa pressão por dinheiro, 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 dinheiro que vem de cima, que tem que vender, tem que vender, tem que vender. Aí você literalmente abre a porteira e fala, qualquer coisa aqui vale. E aí vem aqueles patrocínios, sabe, oportunistas. Ah, vai ter um jogo na Libertadores, então vem um time de fora, com o patrocinador brasileiro, para comprar a mídia espontânea. Isso não agrega valor em nada. Até porque, pessoal, nós fazemos pesquisas de recall de patrocínio regularmente. A gente faz pesquisa de qual marca que você viu no jogo, qual marca você se lembra. E esse patrocínio de um jogo duram horas, e no dia seguinte as pessoas não se lembram mais. Então, de novo, se é uma promoção, se é alguma coisa pontual importante, tem seu valor. Se é simplesmente substituto de patrocínio permanente, ou seja, para tentar botar algum dinheiro dentro do caixa do clube e que vai depreciar a camisa, ou seja, é problema. Um exemplo muito claro, eu acho, de depreciar a camisa aconteceu muitos anos atrás, quando a Coca-Cola se colocou e patrocinava a maioria dos clubes, né? E um desses clubes era o Grêmio, e o símbolo da Coca-Cola é vermelho, e a Coca-Cola teve que fazer em preto, escrever em preto, para conseguir patrocinar o Grêmio e até ter o seu patrocínio lá no Estádio Olímpico na época. Agora vai uma pergunta minha aqui, porque eu acho que a falta de credibilidade que a gente tem hoje no futebol brasileiro, e aí eu vou colocar num geral, de um presidente preso, de um presidente que não sai do país, isso influencia. O patrocinador ele tem mais receio de patrocinar um clube por essa falta de credibilidade, ou patrocinar uma confederação. A gente está vendo, depois da Olimpíada, também várias confederações de vários esportes estão sendo investigadas. Isso dá receio aos patrocinadores? Dá sim, lógico. O patrocinador ele quer saber onde ele tá se metendo, né? Acho que essa é uma questão assim crucial quando se avalia um patrocínio, é saber que de fato a marca é o ativo mais valioso de todo e qualquer patrocinador, né? E ele só investe em patrocínio porque ele quer favorecer esse ativo, ele quer aumentar a força desse ativo, senão ele não faria, né? Então eu acho que nesse ponto isso pesa muito, sim, essa questão da credibilidade. Quando a gente fala de confederações, ok, né, mas trazendo isso para o futebol, não vou falar da CBF porque não temos esse tipo de parceria com a CBF, nós temos com os clubes, né, e com os clubes isso também pesa, né, mesmo dos mais pequenos, dos menores, né, aos maiores clubes isso pesa, porque uma gestão que não passa credibilidade, uma gestão onde o patrocinador ele avalia para onde os clientes dele vão ser direcionados, né? E isso começa do próprio ambiente onde a marca está inserida. Então, tem uma influência muito grande, sim. Eu acho que tem a ver com aquela questão que foi colocada no primeiro painel e que nós reforçamos aqui, que é a questão da profissionalização. Não existe não vejo outro caminho de como acrescentar credibilidade nesse mercado sem profissionalismo. Não vejo isso acontecer de outra maneira. Bruno? Só complementando a visão de um patrocinador de uma competição, de uma confederação sul-americana, que recentemente passou com a FIFA por inúmeros escândalos, e isso influencia diretamente a nossa decisão de continuar ou de ativar ou não esse patrocínio. Quando surgem escândalos, a exemplo para vocês, o nosso saque começa a receber ligações: por que vocês estão patrocinando uma competição que está envolvida nesse tipo de escândalo? E então há uma série de avaliações, inclusive sobre esse tema. Não só falando mal da Conmebol, agora eu vou falar bem da Conmebol, da nova gestão. Realmente é uma nova gestão, como eles estão se colocando. Eles estão criando uma estrutura para atender os patrocinadores de uma forma muito mais próxima. A Conmebol recentemente lançou 3 patrocínios, fora os já existentes, DHL, fechou novamente com a Toyota,
e, se não me engano, com a Amistel. Isso mostra um novo trabalho, uma nova consciência. Um pouco mais de um mês atrás, a nossa nova gestão da Conmebol soltou o primeiro balanço financeiro. O Rodrigo Capello aí estava comentando comigo. Foi a primeira vez que a Confederação Sul-Americana soltou um balanço financeiro. Então, mostra que até mesmo a Conmebol está preocupada em se profissionalizar e melhor atender os seus patrocinadores, em valorizar as suas propriedades e mostrar para o mercado que é valioso em colocar dinheiro naquela competição. Então, é um movimento positivo, não é algo que já está 100% profissional ou 100% bacana para todo mundo, mas já existe esse movimento e, sim, com certeza, é uma preocupação do nosso lado, da Bridgestone, investindo dinheiro numa confederação ou mesmo do patrocinador como a Caixa colocando dinheiro nos clubes. Bom, talvez eu tome uma atitude menos popular aqui. Sem dúvida, existe um problema de credibilidade. Sem dúvida, os casos de corrupção, FIFA, CBF, federações, causaram uma imagem muito negativa que afastou muita gente, muita empresa do futebol. Mas eu prefiro ter uma visão mais otimista, aquela questão do copo meio cheio ou do copo meio vazio, né? O progresso que aconteceu, vamos falar de futebol, depois vai falar de outras, quer botar basquete, quer botar vôlei, vamos botar, ou seja, o progresso que aconteceu nas confederações brasileiras, incluindo a CBF, nos últimos 2 anos, é notável. Infelizmente, notícia boa não tem essa propagação e essa reverberação de que notícia ruim tem. Mas como nós trabalhamos e acompanhamos e monitoramos o trabalho de todo mundo, eu posso atestar aqui categoricamente que o progresso que aconteceu na gestão, transparência, eficiência das confederações brasileiras como um todo, nos últimos 2 anos, por causa de vocês, pela pressão que vocês fizeram, ligando para a Bridgestone e discutindo por que vocês patrocinam uma competição que é corrupção, por causa das mídias sociais, por causa dos blogueiros, por causa dos youtubeiros e por causa das pessoas que usam as mídias sociais para protestar, reclamar, pedir e exigir. O trabalho de vocês e a pressão que vocês fizeram nos patrocinadores e nos patrocinados fez com que nos últimos 2 anos, ou seja, o progresso foi de 20. Ou seja, todas as confederações, não na mesma velocidade, mas todas estão caminhando na direção certa. Ou seja, porque elas entendem que não tem outra maneira. Porque hoje a demanda que a sociedade coloca por transparência, eficiência, honestidade, ou seja, nas empresas, nas organizações, é tamanho que não dá mais para gerir como se geria no passado. E isso talvez seja a principal revolução que aconteceu nos últimos anos, que as mídias sociais permitiram. Ou seja, todos nós somos mídia. Todos nós somos influenciadores. Todos nós criamos informação. Todos nós, ou seja, conseguimos pressionar clubes, pressionar federações e confederações. E hoje o resultado já começa a ser visto. O que aconteceu recentemente na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos é mais um exemplo disso. Então, ou seja, a minha visão é uma visão de otimismo, otimista. Estamos longe do ideal, ou seja, é uma maratona, como eu falei mais cedo, ou seja, alguns clubes, ou nesse caso, federações, estão liderando a corrida, outros ainda estão meia hora atrás, mas todos estão caminhando na direção certa. E só para finalizar, pegando uma pequena carona na pergunta anterior das mídias sociais, ou seja, hoje, qualquer esporte, por menor que seja, consegue crescer, se promover e engajar através do mundo digital. Querem um exemplo? Que tal o surf? Que é o esporte que mais engajou no Brasil e mais cresceu nos últimos anos, 90% via, ou seja, o mundo digital. Hoje não tem competição em Saquarema, mas seja, no domingo, quando teve competição, ou seja, o webcast do surf tinha milhões de brasileiros assistindo e dezenas de milhões pelo mundo afora. Que é outro exemplo, o futebol americano cresce no Brasil de um modo enorme, basicamente pela mão, ou seja, do mundo digital.
A gente pode falar do rugby, pode falar de outros esportes também. Ou seja, hoje, ninguém pode reclamar mais, não tenho televisão, não tenho transmissão da minha competição. Essa reclamação não cola mais. Basta saber usar, né? Basta saber fazer. Bom, assim a gente encerra esse nosso painel. Espero que a gente tenha deixado um pouco mais claro para as pessoas o que é preciso, para os clubes, para as empresas também. Muito obrigada, Alexandre, e Colarossi pelas palavras, pelos ensinamentos que nos deram. Obrigada a vocês.